Está de volta com mais um episódio. E hoje é um momento muito especial, porque eu sei que o Cardoso está nesse momento me olhando através da tela do computador, olhando para minha foto de contato, pensando assim, esse é o grande momento Alura. É tipo a digievolução do momento Alura. Não é isso, Cardoso? Olhando para a sua foto de contato. Caraca, no meu caderninho de contatos do computador, no meu caderninho digital de contatos, né, Dan? No celular não tem contatos no seu celular, no seu WhatsApp, no seu Telegram? Tem não. Como que você chama as pessoas quando você salva assim no celular? Não, vou salvar aqui o Daniel. Pronto, tá salvo. Vou criar aqui um contato, você não fala? Tipo, não. Vou criar aqui um Daniel, assim? Não. Entendi. Põe um adesivinho na tela do celular só pra não ver a foto das pessoas. Bem onde ficaria a foto. Exato. Tem um papelzinho colado. No iPhone tem como você colocar um emoji na frente da cara da pessoa, é isso que eu faço. Ah, entendi. Olha aí, a grande legado de Tim Cook. Ainda é o Tim Cook? Ainda é o Tim Cook. Mas, Dan, estou muito feliz que hoje é o exódio do Momento Alura. É o momento em que vamos juntar todas as peças de tudo que a gente aprendeu nesses últimos meses e fazer um grande apanhado de conhecimento nesse programa, né? É isso mesmo? É o Megazord do conhecimento. É o Megazord do conhecimento, Dan, não é não? Eu não sei. Você tá dizendo, eu acredito. Ué, pra você desenvolver um jogo, você precisa saber de todas as áreas do conhecimento, Dan. Você precisa saber programar, saber de arte, você precisa saber de trilha sonora, você precisa saber de audiovisual, você precisa saber de tudo, pô. É verdade. E aí, enquanto você ainda tá desenvolvendo, gerenciar equipes, mesmo que a equipe seja você mesmo, que é muito difícil de gerenciar. E lidar com todo o estresse, que tem esse curso também lá de gerenciar o próprio estresse, etc. Então, é o grande Megazord do conhecimento. E se você quiser falar de videogame, tem um curso online de produção de podcasts na Lura, hein? Olha só. Olha aí. Tá tudo. Tá vendo, Dan? Tudo junto. E você se questionando ainda. O que eu fiz, Cardoso, aqui foi o papel da pessoa que tá escutando e que ela se pergunta, nossa, é isso mesmo? Entendeu? Então aí eu deixei o quê? Eu levantei pra vocês cortarem, pô. Vocês cortaram muito bem. Em qual curso você aprendeu isso, hein? Curso de estratégia de conteúdo, né? Isso foi uma estratégia, né? Porque eu acho que tudo que vocês falaram é legal, né? E eu faço uma pergunta aqui que a gente vai tentar responder ao longo aqui, que é tipo, como nasce esse desejo, né, também? De onde vem essa vontade de você criar jogos e tal? Sei lá, eu tenho a impressão de que todo mundo que gosta de videogame em algum momento já passou isso pela cabeça, assim. Eu acho que foi aí que nasceu a ideia da gente fazer esse programa, e aí a gente conversou com a Alura e eles gostaram, e a gente vai fazer esse programa aqui especial sobre isso. Mas acho que antes da gente desenvolver essa pauta, né, é muito importante a gente fazer aqui um super agradecimento, porque esse aqui é o último ato da gente com essa primeira parceria com a Alura, que foi muito legal. A gente brincou aqui agora falando sobre... Brincou não, a gente falou sério, falando sobre tudo que a gente vem falando nesses últimos programas, através do Up Indica, né, através de recados especiais que a gente vem dando nos programas, e tudo culminou nesse momento agora. A gente vai desenvolver ainda mais, entendeu? Legal. O programa, não? Tá bom. Mas é isso, fica um grande agradecimento aqui à Alura por ter acreditado no nosso trabalho, ter chegado junto com a gente, e acho que esse programa vai ser legal, né, Cardoso? Porque é uma coisa que a gente conversa internamente, mas a gente nunca fez um programa sobre isso, e principalmente pegando esse recorte de, tipo, jogos que nos fazem, né, pensar em criar jogos, coisas assim, né? Exatamente. E, galera, quem se interessar, por favor, clique no link que tá aí na descrição, que ele te dá 10% de desconto em todos os cursos da Alura, por favor. É uma assinatura só e você tem acesso a todos os cursos, então não deixe de conferir, porque a Alura é braba. Vamos pro papo, Dan? Bora pro papo, a gente já emenda isso que você tá falando, mas, Zabuzeta, puxa aí um tururu de, sei lá, coisa que lembra criação. A abertura do Telecurso 2000. Boa! Maravilhoso. Como é que era? Era taratata, turururu, taratata. Era isso? Porra, com Agora vai certeza. ser. Agora vai ser, exato. Zabuzeta vai usar exatamente isso aí. Acho que esse assunto de criar jogos, desenvolver jogos, né, passa por vários caminhos, como a Márcia falou lá no início, mas acho que a gente pode seguir, pegar o gancho que o Cardoso deixou antes do Tururu, falando sobre a Alura, né, porque a gente já falou várias vezes aqui, mas pra você que tá chegando agora, a Alura é uma plataforma com vários cursos ali, e você, quando assina a Alura, você tem à sua disposição uma gama de cursos pra você fazer dentro do pacote que você pegar. Você pode puxar várias formações, né,
Cursos menores, cursos mais longos ali na Alura. E muitas coisas conversam com esse mercado de videogame, né, Márcia? A gente falou isso várias vezes aqui nos últimos programas. E acho que você, no iníciozinho do programa, você falou várias coisas que é verdade, né? A coisa do gerenciamento de equipe, da parte mais criativa, da parte mais técnica, né? Amigo, realmente a gente passa por todas as áreas, porque na hora que você olha por alto, queria criar um jogo. Você acha que é, sei lá, ter a ideia, programar, no máximo a arte, tipo, você acha que é apenas os 3 pilares aí, mas existe muita coisa por trás. Mesmo que você não esteja uma equipe, seja um projeto pessoal, você sozinho, é difícil você ter esse gerenciamento, saber lidar com o estresse, fazer essa organização da demanda de trabalho, etc. Então, existe toda uma outra camada ali por baixo da coisa também, que é muito bom se você tiver um direcionamento de como lidar com essas situações, que elas vão aparecer, e isso não só pra desenvolver jogo, eu acho que pra desenvolver qualquer tipo de projeto. É um preparo, né? Exatamente, um preparo pra vida. E uma coisa legal, assim, é que conversando com pessoas, assim, principalmente quando a gente vai em eventos tipo a BGS, né, onde você tem muito contato com o desenvolvedor brasileiro, a gente tem uma outra ótica sobre como tá esse mercado de desenvolvimento no Brasil, né, se é uma coisa, assim, palpável mesmo. E acho que as coisas mudaram, né, Marcelo, de um tempo pra cá, assim. A gente vê com outros olhos a parada de entrar nesse mercado, assim, né, já se tornou uma coisa mais possível, assim, eu acho. O que você acha? Não só pelos cursos, né, mas acho que a internet criou comunidades mais interessadas no assunto. E eu, quando era mais novo, vou omitir a minha idade aqui de anos, mas quando era moleque, desenvolvimento de jogos parecia uma coisa que acontecia nos Estados Unidos e no Japão. Pelo menos era a imagem que a gente tinha lendo as revistas, era uma coisa muito distante da realidade brasileira. Até que começaram a aparecer os primeiros jogos em Flash, que a gente via jogos muito focados no humor por aqui. E hoje em dia são, milhares de empresas, creio que dezenas de milhares de empregos, falando só de estúdios nacionais, né? Jogos que são famosos mundialmente, com vários exemplos aí, desde produções do Miniboss, Joy Masher, Aquiris, tipo, empresas bem grandes com reconhecimento internacional, assim. Então, acho que essa coisa de se expressar através do jogo sempre teve aqui no Brasil, de uma maneira ou de outra, de achar algum meio de fazer parte da coisa, mesmo quando tudo era internacional, quando estava em inglês ou japonês, e agora tá muito mais difundido, né? Eu acho que, pelo menos assim, com as pessoas com quem eu sempre conversei sobre esse assunto, né, mais pra frente no programa a gente entra em jogos, assim, que ajudam a despertar esse desejo de você desenvolver jogos e tal, mas eu lembro que eu tive contato com RPG Maker há muitos anos lá, os primeiros RPG Maker, né, no PC, e despertou um pouco essa curiosidade, tipo, cara, será que é possível fazer um jogo, tipo, você estando no Brasil, assim? E acho que lá atrás tinha, sei lá, um estigma de que, tipo, cara, você vai perder seu tempo tentando trabalhar com isso aqui no Brasil, e as coisas foram mudando tanto que hoje você tem realmente estúdios que são referências e você tem um mercado no Brasil, assim. Acho que o Cardoso deve lembrar disso, aquele programa que a gente fez com o Rafa Grassetti, né? Uhum. Ele comenta isso, né, no programa, que inclusive fica a recomendação aí pra quem não ouviu, o programa que a gente gravou com ele. Ele fala que hoje, né, tem um mercado aqui no Brasil. Sei lá, se lá atrás você tinha uma necessidade de, sei lá, se eu quero realmente trabalhar com videogame, eu vou ter que sair do Brasil. Hoje não, né? Hoje você tem estúdios que são referências aqui dentro, né, Cardoso? Ainda tá começando a crescer e se profissionalizar. Eu acho que ainda tem muito estúdio muito pequeno aqui no Brasil e tal. O nível do Rafa Grassetti hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem um estúdio que atende a esse nível de profissional, eu acho, né? Uhum. Mas tá começando a entrar mais investimento. A Epic acabou de anunciar, tipo, que adquiriu a Aquiris e vai virar Epic Games Brasil, né? Então já é um movimento aí de crescimento desse mercado. Então eu acho que aos pouquinhos a gente tá atingindo novas coisas aqui no Brasil e, assim, principalmente levando em consideração os jogos indies aqui no Brasil, eu acho que a gente já tem um mercado bem legal, né? É verdade. Dá pra gente citar vários, a gente já trouxe vários jogos indies brasileiros aqui. E tem o crescimento dos cursos e das ferramentas pra você poder se profissionalizar. Que acho que antes tinha esse medo de você investir, esse medo de você querer começar a fazer. E acho que hoje tem essa luz, assim. Eu tenho um amigo que ele estudou pra desenvolver jogos e tal há muitos anos. Na época que ele estudou, ele sentiu que, tipo, tá, e agora? O que eu faço, assim? Por onde eu começo? Então ele se viu meio obrigado a desenvolver sozinho, tipo, fazer o negócio dele sozinho. Acho que ainda é um pouco assim, mas acho que hoje tem essas referências, assim, no Brasil, né? Você consegue ter onde mirar se você quer, tipo, entrar numa empresa, ter um trabalho mais formal. Acho que existe essa possibilidade, assim. É verdade. E acho que também o mercado mudou também, né, Márcia? Você pode trabalhar com videogame fazendo várias outras funções. Às vezes você vai ser um PR, você vai ser, sei lá, o cara que faz só as ilustrações e tal. Então, tipo, as coisas foram abrindo, né? Se ramificando, assim. Então, às vezes, trabalhar com videogame, eu vou ter que programar.
não, nem sempre você é o programador, né? Você pode ser um cara que é o editor de som do jogo, sabe? Tipo, uma coisa assim, né? Então, eu ia fazer justamente o gancho com que o Cardoso tava falando de agora com o trabalho remoto. Eu acho que uma das coisas que eu mais sinto ultimamente, tipo, bem provável ter sido talvez um reflexo da pandemia, não sei, é que de uns tempos pra cá eu não sinto que exista mais tanto uma barreira de eu quero trabalhar com videogame, eu tenho que trabalhar com algo no Brasil ou na minha cidade. Enfim, eu sinto que agora as oportunidades elas estão mais diversas no sentido de lugares. Então, parece que essa barreira, né, da coisa do presencial, ela realmente quebrou pra muita gente tá trabalhando online com estúdios de diversos lugares, inclusive aqui no Brasil também, e de diversas áreas. Então, não precisa necessariamente você estar trabalhando diretamente no desenvolvimento, diretamente ali na coisa de, né, pôr a mão na massa e produzir o jogo em si, mas existem todas essas outras áreas em volta, que pode ser o PR ou um community também. Existem muitas coisas em volta. Eu conheço muita gente que trabalha com coisas relacionadas, todas as áreas, tanto desenvolvimento quanto os afins ali, e a sensação que eu tenho ultimamente é muito essa, que essa barreira do ser necessariamente aqui no Brasil, ela caiu um pouco. Nossa, um monte de gente que eu conheço. Tem gente que trabalha aqui pra estúdio aqui do Brasil, tem gente que trabalha com coisa no Canadá, em Londres, etc, etc. Então, eu acho que tá uma coisa mais... Qual que é a palavra? Mais acessível, seria? De certa forma, mas é claro que você, né, precisa de ter um preparo, saber outro idioma, principalmente inglês ajuda. Então, assim, você realmente precisa ter as ferramentas pra tal, mas eu sinto que hoje em dia parece que isso é mais fácil. Você conseguir achar lugares que você cabe trabalhando nessa indústria, sem necessariamente precisar estar no Brasil também, e tendo no Brasil também. Tem muita gente que, sei lá, adora videogame, sempre quis trabalhar na área, mas pensa, não gosto de programação, porque fica essa imagem, né, como a área de TI, ciências da computação, quer que seja, como se fosse a única porta de entrada pra você estar na indústria de jogos. E não, às vezes você é uma pessoa que desenha muito bem, ou às vezes você tem um senso de organização muito grande pra ajudar na produção, coordenando a equipe. Às vezes você escreve textos e diálogos e histórias muito bem. Todos esses conhecimentos, eles acabam entrando, né? O videogame é uma arte que bebe de muitas fontes. Talvez até mais diversa que o cinema, porque ainda tem essa questão da computação, da interatividade, tem música, tem atuação. Às vezes você tem DRT e você gostaria de prestar sua voz a um jogo. Enfim, são muitas possibilidades e eu acho que a ideia também é aquela coisa romântica do desenvolvedor sozinho, no quarto dele, fazendo um jogo por conta própria. Isso não pode ser confundido com amadorismo, e isso também é uma porta de entrada. Muitas pessoas começaram ou sozinho, ou com uma equipe de no máximo 4 pessoas, fizeram um projeto muito massa, e esse projeto virou a vitrine pra começar a pegar trabalhos fora, ganhar em dólar, em euro, que é bom, né? Mas eu acho também que essa coisa do, sei lá, o trovador solitário que faz o seu jogo e tal, acho que não é mais assim também, né? Tipo, existem ainda vários casos assim, ou sei lá, o Stardew Valley talvez seja um dos mais famosos, né? Mas acho que isso assombra um pouco, eu acho, a pessoa que quer começar. E eu acho que esse não é necessariamente o caminho, né? É legal quando você tem uma grande ideia e você tem a aptidão pra, tipo, desenvolver essa ideia sozinho, ou você começa a estudar, você começa a se desenvolver e percebe que sozinho você consegue realizar a ideia que tá na sua cabeça, mas ao mesmo tempo, tipo, é meio assustador, né? Você pensar que, tipo, cara, você vê vários exemplos de caras que, o cara passou 10 anos desenvolvendo esse jogo sozinho, sabe? Tipo, tem vários documentários que contam sobre histórias de jogos assim, tipo Super Meat Boy e tal. Esse não é o único caminho, assim, né? De certa forma afasta a pessoa, de certa forma assusta, talvez, assim. Eu acho que a profissionalização da área, ela também possibilita que você ache caminhos diferentes pra trabalhar com videogame, né? Isso é uma realidade diferente do que era antes, talvez, né? Não sei se vocês acham isso. Fora que tem uma coisa até meio negativa, né, Dan? Que é tipo uma romantização da ideia do desenvolvedor indie solitário que faz o jogo todo sozinho e que na verdade é o cara que tá lá, tipo, passando noites em claro pra conseguir desenvolver o jogo, e a galera fica meio que romantizando um pouco isso, né? O que é um pouco errado também, né? É verdade. É porque tem essa coisa do criador de conteúdo, não sei o que, a pessoa que faz tudo sozinho, que grava, edita, não sei o que. Só que eu acho que quando você pensa no videogame, é tudo muito mais complicado, mais intenso, mais
exaustivo. E você sozinho, sem ter uma equipe, é uma parada sinistra. Eu admiro muito os caras que, tipo, Stardew Valley da vida, que o cara fez sozinho e tal, e entregou um jogo, porra, foda, sabe? Mas acho que a questão é que não precisa ser assim, sabe? Hoje, lá fora, os mercados são muito mais desenvolvidos, tem muito mais opções, e o Brasil hoje tá chegando num ponto em que também tem muitas opções, assim. Então, acho que o cara que tá ouvindo esse episódio aqui, e ele tem vontade, tem o desejo de trabalhar desenvolvendo o seu próprio jogo, ou ele já tem uma ideia de um jogo, e ele tá querendo se profissionalizar, né, desenvolver as aptidões dele pra poder fazer um jogo, acho que ele não precisa botar na cabeça que, tipo, o único caminho dele é se trancar num quarto e fazer sozinho e tal. Eu acho que, como todo mundo que trabalha com áreas criativas, assim, tipo, você pode vir a entrar num estúdio, numa empresa, e ali você vai pegar um know-how diferente, e em algum momento aquela ideia que você tinha, você pode acabar desenvolvendo ela trabalhando com outras pessoas, sabe? Eu acho que é o caminho da profissionalização, né? É o caminho que a gente espera, né? Que uma profissão se desenvolva e possibilite essas coisas pra gente, assim. E eu acho que no Brasil tá chegando nesse ponto, assim. Além dos cursos online, outra porta de entrada que é muito recomendável são as Game Jams, né? É verdade. Tanto as que acontecem online, mas as presenciais, porque tem jams que são solo, mas tem jams que são em equipe. Muitas vezes a equipe é montada ali na hora, e é uma oportunidade de conhecer pessoas que podem abraçar sua ideia e trabalhar em conjunto, e também interagir com a área no geral, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então participar dessas jams dá experiência e dá também networking na área de desenvolvimento independente, que é um passo para os estúdios já estabelecidos e tudo mais. Isso que o Marcelo estava falando, principalmente do network, eu já vi muita game jam às vezes que acontece online, da galera só jogar tipo um tweet assim, gente, estamos com vaga na nossa equipe para tal função. Então você faz um network ali muito solto, assim. Isso é muito legal. Hoje uma menina no Twitter veio me perguntar como que eu, sei lá, comecei a trabalhar que eu trabalho hoje. Ela pediu, tipo, conselhos, e assim, eu não sei dar conselhos, mas eu acho que uma das melhores coisas que você pode fazer pra entrar em alguma área, nessas que a gente tá indo mais pro lado de criação, etc., é fazer as coisas meio que por hobby. Então, isso de, tipo, entrar em Game Jam, ou entrar em qualquer coisa que tá rolando ali na hora, por exemplo, no Twitter artístico, rola muito de fazer umas trends de, sei lá, desenhe um personagem de cada cor, desenhe você criança, e entrando nessas coisas fazendo por hobby mesmo, que é assim que a gente vai se desenvolvendo e vai entendendo o que a gente gosta de fazer também. Então, por exemplo, você faz um curso de pixel art e descobre que, putz, eu acho que eu não gosto tanto de pixel art, eu acho que eu gosto mais de, sei lá, fazer só a interface do negócio. Então, eu acho muito essencial você... É estranho falar isso, mas, tipo, fazer as coisas primeiro por hobby, que aí você se entende e fica, né, mais firme naquilo que você gosta, não gosta, sabe fazer, não sabe. E aí você já vai preparando o terreno profissional ali, não necessariamente já ir direto pensando só no profissional, porque aí você já vai criando um portfólio, você já vai criando esse networking que é muito importante também. Acho que é legal dar um contexto, supondo que tem alguém ouvindo que não sabe o que é uma Game Jam. Game Jams são encontros de pessoas envolvidas com o desenvolvimento de jogos, e essa reunião pode ser presencial ou pode ser pela internet. E a ideia é produzir um jogo, vários, né? As Game Jams costumam envolver vários projetos em equipes diferentes, mas a ideia é produzir um jogo em tiro curto, assim, um espaço de tempo bem reduzido. Costumam ser jogos bem simples, e o prazo para completar uma Jam, eu acho muito difícil passar de 3 dias, né? Geralmente são 24, 48 ou 72 horas. E às vezes rola um tema, sei lá, o tema hoje são coelhos, o tema é o planeta Marte. E aí vários grupos dão a sua visão daquele tema e tem um jogo fechadinho no final da Jam. Sei lá, se ela for de 24 horas, no dia seguinte todo mundo tá jogando o jogo de todo mundo. E aí você tem uma experiência não só de desenvolver um jogo, mas também de gerenciar o tempo e os recursos que você tem dentro desse prazo, que é muito importante também, né? É verdade. Eu lembro, no ano passado, a gente tava na BGS e, cara, eu lembro que eu conversei com 3 desenvolvedores que estavam lá mostrando jogos, e os 3 eram jogos que tinham nascido em Game Jam, que eles acabaram gostando tanto da ideia que eles resolveram trabalhar mais a fundo, desenvolver melhor a comunicação do jogo, né, a arte, etc. E aí levaram lá na BGS, estavam com demos. Eu lembro que um deles, inclusive, era um jogo de VR, porque foi uma Game Jam focada em jogos de VR. E aí é maneiro isso, né, porque quando você vai nesses eventos, eu gosto de citar sempre a BGS, tem o Big também, mas aquela avenida dos jogos indie
indies que tem ali, né? Aquele corredor onde ficam os devs mesmo apresentando os seus jogos, você acaba ouvindo muitas histórias que são inspiradoras, né? Você não precisa ser, sei lá, um jornalista que tá lá fazendo a cobertura. Às vezes você tá no evento, curtindo o evento, você entra ali, testa o jogo e você troca uma ideia com o cara, e às vezes o cara conta uma ideia de como nasceu aquela parada, como ele pensou naquele jogo, como foi o desenvolvimento, em que momento ele tá do desenvolvimento, às vezes o jogo ainda não tá pronto, né? E é isso, acho que a palavra é essa, acho que é inspirador mesmo. Então se você tem dentro da sua mente algum desejo assim, quando você vai nesse tipo de evento, você tem essas oportunidades, abre, né, a sua mente abre pra caminhos assim que você sozinho acaba não pensando. Eu acho que existe esse caminho do estudo, que eu acho que é essencial, afinal você precisa aprender e lapidar as coisas que você ou já sabe ou que você não sabe nada, mas tem vontade de aprender e dominar, mas o contato também é importante, né? Eu acho que a Game Jam, ela faz esse papel e acho que, sei lá, eventos como a BGS mesmo também proporcionam essas conversas, essas interações, né? E que eu acho que serve pra abrir caminhos, assim. Acho que a gente podia puxar um pouco sobre de onde vem essa vontade, assim, né? De desenvolver e tal. Eu acho que, na maioria dos casos, né? Não sei se vocês acham isso, mas acaba vindo de algum jogo, às vezes, né? Algum que te inspira, que te faz ter vontade de fazer um jogo, assim. Vocês já tiveram vontade de fazer algum jogo de videogame por causa de algum outro jogo que inspirou isso em vocês? Quando eu era pequeno, eu acho que a minha coisa de quero criar, quero fazer parte disso ia muito na direção de gibis. Eu gostava de ficar fazendo histórias em quadrinhos, assim. Pegar uma folha de sulfite, eu dobrava ela em duas, ficava fazendo essas histórias. Só depois que eu fui entender que as coisas não se excluem, né? Que elas estão ligadas, que você fazer uma história, fazer os personagens, que poderia caber em um jogo também. A minha memória mais antiga com criar jogos, ela vem de um jogo de Master System chamado World Grand Prix, acho. Alguma coisa Grand Prix. Era um jogo de corrida, que foi a primeira vez que eu vi num desses jogos, de pegar em locadora e tal, a opção de criar sua própria pista. Olha só. Eu acho que pra muita gente esse criador de fase foi a porta de entrada. Era bem limitado, assim, né? Você fazia um desenho e o jogo entendia onde estariam as curvas e as retas nessa pista, mas dava uma sensação de planejar o circuito de maneira que ele ficasse mais divertido, mais desafiador. Eu acho que foi a primeira vez que bateu isso em mim. Pô, muito legal. Eu vou contar uma que rolou comigo, dessa coisa de porta de entrada, né? De onde nasce esse desejo. Tem um jogo que eu ouvi falar provavelmente, não sei se vocês já jogaram, que é o Worms Armageddon. O Worms, né? Aquele jogo das minhoquinhas. Worms. É. Worms não existe, Dan. Porra, Dan. Estive nos Estados Unidos pra você ficar falando Worms, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você entendeu qual é a palavra, né? Então, o importante não é a pronúncia, é você me entender, assim. Então, desde criança eu chamo de Worms, eu não consigo. É igual o Guile do Street Fighter. Guile, exato. Pô, Dan, mas você jogou o jogo da Nintendo sua vida inteira, os jogos da Nintendo te ensinam a falar inglês e você não aprendeu. É isso que é complicado. É verdade, é verdade. Até hoje, não coloca português pra poder seguir sua missão nobre de alfabetizar as pessoas, de transformar as pessoas em bilíngues. Exatamente. Mas eu vou seguir chamando de Worms? Não, cara, pelo amor de Deus, cara. Chama de Worms, cara. Não consigo. Ai, peraí. Amigo, o meu amigo que acabou de voltar dos Estados Unidos. Aí, o Worms Armageddon. Aí, ó. Melhorou? Tá mais feliz agora? Tá, agora tá melhor. Worms Armageddon. Ele tinha um modo de criação de fase, assim, né? Eu jogava no PC, né? Aquele computador jurássico lá do meu primo e tal, que era um computador bem ruim, mas que rodava esse jogo. E aí a gente tinha as fases prontas, né? Você montava seus times e tudo mais. E ele é um jogo, assim, pra quem nunca jogou, pra quem tá ouvindo aí também, não conhece muito, ele é basicamente um cenário onde você tem minhocas e aí essas minhocas usam armas pra se matar. Basicamente isso. Vence o time que ficar por último. E aí é um jogo engraçado, as minhocas são engraçadas, assim, tipo, visualmente falando, é muito engraçado, né? Eu sei como definir esse jogo. Um Armageddon de Worms. Show. Perfeitamente. Perfeito. E eu lembro que as fases, elas tinham uma textura, assim, né? Tipo, essa era um grande bloco de terra, aí as minhocas caíam ali de paraquedas, estilo Fortnite, né? Elas vinham do céu pra começar ali um Battle Royale. Olha só, o Battle Royale nasceu nesse jogo aí, quem sabe? Aí a luta começava e vinham caixas com armas diferentes que você ia pegando. E aí esse grande bloco, como se fosse uma ilha ali, ele tinha
texturas. E aí eu me lembro que tinha um que a textura era de queijo. Então era como se fosse um grande queijo com buracos, assim. E algumas minhocas ficavam dentro do buraco, você tinha que ir cavando pra poder chegar nas outras minhocas e tudo mais. E aí, quando vinha essas fases mais malucas, assim, inspirava você a criar suas fases ainda mais malucas. Então você podia criar, sei lá, uma fase que era simplesmente um pilar, uma torre no meio, assim, do oceano, e todas as minhocas caíam juntas naquela torre. E aí era tipo uma partida que ia acabar muito rápido, porque você ia todo mundo morrer muito rápido, por ser um espaço pequeno. Mas você criava, você tinha a possibilidade de fazer essas maluquices, sabe? Tinha a possibilidade de fazer, sei lá, uma lua, um círculo no meio do cenário onde todas as minhocas estão concentradas ali. E eu lembro que eu passava horas imaginando fases e criando fases. A ferramenta de criação de fase, ela lembrava o Paint, assim. Era bem simples, pegar o cursor do mouse, escolhia a textura lá, o bloco de terra que você ia criar, e você ia pintando, sabe? Aquela tela branca ali e preenchendo a fase. Então era bem intuitivo e eu criava muitas fases. Talvez tenha sido o meu primeiro contato, não tenho certeza, com essa coisa de criação, assim, igual o Marcelos teve. E uma coisa que é legal, né, Marcelos, é você criar a fase e depois botar os seus amigos pra jogar, sabe? Pô, criei essa fase aqui, agora joga aí, quero ver você jogando a parada aqui. Ô Dan, o Mario Paint era tipo isso aí? O Mario Paint? Não sei, eu nunca joguei o Mario Paint. Pô. O Mario Paint é aquele que tinha o mouse, né? É, o que tinha o mouse. Não era exatamente. O Mario Paint era mais uma coisa de trabalho criativo conjunto, mas de pintar mesmo, né? Eu não lembro de nada envolvendo criar fases, mas a gente brincava muito de desenhar, de ficar pirando com as coisas. Mas eu acho que o que o Mario Paint tinha, que casa muito com essa parada de criatividade, era aquele compositor de música, vocês já viram? Não tô ligado. Tem vários elementos de Mario, não todos de Mario, né? Mas, por exemplo, tem o cogumelo, tem a estrela, tem o Yoshizinho e cada um deles faz um barulhinho. E aí você tem uma espécie de partitura onde você vai encaixando esses iconezinhos, cada um com seu som, e se ele tá mais alto, é mais grave pro mais agudo. O mesmo som. Da hora. E aí depois você dava play. Você posicionava tudo e dava play pra ouvir como ficou. O do Super Nintendo tinha um limite, né? De tempo e de quantidade de ícones que você podia colocar. Mas eles fizeram uma versão sem limite pra computador, do mesmo editor, e as pessoas criam todo tipo de música. Desde música clássica, a temas famosos, tipo, sei lá, o tema do Star Wars. Dá pra criar todo tipo de música. Eu acho que muita gente entrou na composição, talvez até composição de jogos, por esse editorzinho do Mario Paint. Era muito massa. Caraca, eu ia morrer sem saber disso, mano. Que negócio maneiro. Você, Cardoso, você teve algum contato inicial, assim, com coisa de criação de fase ou não? Cara, na verdade, é engraçado estar aqui pra essa pauta, porque eu sou o total oposto disso, né? Tipo assim, eu prefiro jogar as fases que as pessoas criam, porque primeiro que eu não tenho muita paciência, e segundo que eu sinto que, tipo assim, eu não nasci pra desenvolver jogo, entendeu? Primeiro que eu não sou uma pessoa muito criativa, e segundo que eu sou uma pessoa de que, tipo assim, eu sinto que se eu começar a entrar nessa, vai perder um pouco a graça pra mim, tá ligado? Tipo, da magia de eu não saber como é que a coisa funciona, sabe? Entendo. Eu prefiro continuar burro do que saber demais e estragar a experiência pra mim, entendeu? A ignorância é uma bênção às vezes, né? Exato. Só que, tipo assim, eu conto com a genialidade dos meus amigos para criarem fases magníficas pra eu poder me divertir. É isso. Mas tem um contraponto que acho que muita gente passa, né, por essa barreira, que é você vai tentar criar. Pode ser Mario. Vamos falar de Mario Maker, que é um exemplo famoso recente. Eu tava tão ansioso pra chegar nesse momento. Imagine que você vai criar uma fase de Mario e você é o Cardoso. E aí você pensa, porra, que saco, não consigo. Fiquei 2 horas aqui, criei uma sequência de 15 segundos que é chatíssima, não quero mais. E isso te faz, a próxima vez que você for jogar um Mario, espero que seja o novo Super Mario Wonder, você vai dar muito mais valor. Você vai falar, pô, os caras são monstro mesmo, hein? Não, então, é isso que eu faço. Eu dou muito valor. Eu acho maravilhoso. É por isso que eu não faço, entendeu? Bota fé, bota fé. Porque no dia que eu fizer, é tipo assim, ó, eu amava cinema. Quando eu era moleque, a minha grande parada era o cinema. Eu achava o cinema maravilhoso e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, eu sou apaixonado por isso. Eu vou começar a trabalhar com isso. E aí acabou minha vida. Porque eu nunca mais gostei de cinema de novo, entendeu? Nunca mais vi um filme. É, não, então, é porque você aprende como a coisa funciona e aí, tipo, ela perde um pouco aquela magia do desconhecido, sabe? Aquela magia do, tipo, eu não sei como é que os caras conseguem fazer isso. É tipo Zelda, por exemplo, Zelda Tears of the Kingdom. Cara, tem uns negócios no Zelda que eu falo assim, cara, esses caras são uns gênios. Eles são o Einstein do videogame, mano. Olha essa física, que coisa incrível. Como é que eles conseguiram fazer isso? Mas eu não quero saber, entendeu? Esse é o limite. Tipo assim, nossa, que incrível. Queria muito saber como é que eles fizeram, mas eu não vou saber porque senão vai estragar a magia, entendeu? Queria muito saber, mas não quero saber. Exato. Acho que
tem vários perfis, né? Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu fico sabendo como a parada aconteceu, acabo achando mais mágico ainda. Técnico também. É que tem muita coisa, falando, por exemplo, de videogames, eu sou péssimo em linguagem de programação, matemática e tudo mais. Mas, sei lá, quando eu fui começar a estudar pra escrever de videogame, não tinha muito curso de jogos aqui, então eu fiz um curso de crítica cinematográfica. Legal. E aí lá eu saquei várias coisas que eu não fazia ideia, né? Sobre tipo de lente de câmera, o que os movimentos de câmera podem significar, tipos de enquadramento, essas coisas todas que vocês sabem bem melhor que eu. E aí, sabendo como fazer essas coisas, como elas funcionavam, quando eu fui ver qualquer filme ou série depois, eu achei muito mais mágico, porque eu tinha... Além do que tá na superfície, né? A história, a atuação, efeitos especiais, tinha mais camadas pra pensar, pô, isso aqui é absurdo. Mas você não trabalhava com isso ativamente, você, tipo, virou hobby de você saber como é que funcionava e você ver o filme, né? Tipo isso. Era de alegre, era mais pra aprimorar, né? Ah, tá. Então, o problema, Marcelos, o problema é quando você precisa trabalhar com isso. Aí que vira o problema. É aquele famoso trabalho com que você ama e você nunca mais amará nada na vida. Tipo isso, tá ligado? A contrapartida é trabalhar com o que você odeia. Exato. E amar tudo menos o seu trabalho. Olha só, mano. É isso, mano. É isso. Eu acho que eu já contei isso aqui em um outro programa, mas eu vou contar de novo de forma breve. Quando eu entrei na faculdade, eu tive uma aula de direção e tal, introdução à direção. A faculdade de cinema, né? Só pra explicar pra quem tá ouvindo. É porque você já fez várias, né? Aí você tem que especificar qual que era nesse momento. A faculdade de cinema. Quando eu entrei na faculdade de cinema... Aí o professor tal passou uma cena lá, que eu nem lembro agora qual era o filme, mas era uma cena de plano de sequência, assim, né? Aquela cena sem corte e tal. Eu lembrei, foi Festim Diabólico do Hitchcock, o filme. Aí ele falou assim, ela vai cortar em uns momentos muito estratégicos, mas que você não vai sentir que ela tá cortando. Porque essa é a magia da parada que o Hitchcock faz e não sei o quê. E aí, tipo, ele falou assim, então meu objetivo é fazer vocês perceberem os momentos que ele tá cortando sem que pareça que ele tá cortando. Aí acabou a magia do cinema, pô. Aí acabou. Morreu. Aí eu pensei comigo assim, porra, eu vou assistir esse filme inteiro, porque o Festim Diabólico é um filme que se passa todo dentro de uma casa, assim, e ele é todo sem cortar. E aí, tipo assim, eu vou assistir esse filme inteiro, procurando onde que tá cortando e onde que não tá. Aí eu pensei, caralho, eu não vou me divertir vendo esse filme, sabe qual é? Literalmente é um trabalho ver esse filme. Aí teve uma hora que alguém falou alguma coisa assim, e aí ele falou assim, cara, o meu objetivo aqui é transformar vocês em pessoas insuportáveis. Vocês, tipo, vão assistir filmes procurando problema, procurando onde tá o acerto ali, o que foi legal aqui, por que foi assim, sabe? E eu acho que deve acontecer a mesma coisa com quem trabalha com videogame, né? O cara que é programador, o cara que, sei lá, que estudou level design, etc. Ele deve ter uma ótica mais profunda. Porque, assim, a gente no trabalho de pessoas que jogam jogos, analisam esses jogos, a gente já faz um estudo ali, né, a mais pra poder entender melhor o level design, como funcionam as coisas, etc. Mas acho que quando você trabalha ativamente como desenvolvedor, é uma profundidade maior, né? Você enxerga coisas de uma maneira ainda mais elaborada, eu acho, assim, né? Sim, e tipo assim, mano, pode ser que seja pro bem. Tem gente que é apaixonada por como fazer as coisas e fazer e tal, mas tem gente que vai ficando com o tempo meio amargurado aí de, tipo assim, aquele negócio de eu tenho todo o conhecimento e agora estou amaldiçoado. É tipo isso, entendeu? Entendi. Eu acho que tem que ser lúdico ainda de alguma maneira a sua relação com a parada, né? Ela não pode ser só cumprir demandas e cumprir prazos. Eu penso muito nisso criando conteúdo de videogame, principalmente escrevendo, que eu tenho que ter ideias constantemente. Eu acho que, sei lá, mesmo que o texto saia igual, se eu internamente pensar que eu tô escrevendo como quem tá numa conversa de mesa de bar com um amigo, dá uma suavizada, assim. Justo. E você, Márcia, você já teve algum contato com jogos assim, que fazem você desenvolver alguma coisa e, por consequência, despertar interesse nessas coisas que a gente vem falando? Amigo, quando eu era muito criança, eu não lembro o nome do jogo, talvez vocês saibam, tinha um jogo de parque de diversão, mas é que tem 2. Roller Coaster Tycoon? Não sei se é esse. Eu acho que ele era, tipo, talvez um outro, um pouco menos, assim. Mas eu lembro que eu adorava construir os parques, mas assim, né, você tendo os lugares certinhos pra montar e tal. Eu lembro que tinha um negócio nele que você podia ativar uma visão de primeira pessoa e dar uma andada pra ver como que era. Eu achava isso muito legal. E aí, tipo, depois eu fui pros The Sims da vida. Meu The Sims era todo customizado, e aí eu tentei até uma época fazer algo, mas não. E assim, eu sinto que não é muito pra mim entrar na coisa da criação, eu não tenho paciência. Eu acho mais legal igual o Cardoso, tipo, ver o que a galera fez do que eu criar, de fato. Mas o meu nem é tanto por perder a mágica, porque eu acho muito legal ver como as coisas são feitas. Tipo, o trabalhar com a coisa não, mas o ver como é feito eu acho legal. Mas existia uma época quando eu joguei Fez,
que eu achei tão legal. Tipo, foi quando eu comecei ali mesmo, de fato, no jogo indie, que eu achei, tipo, muito legal. Um jogo com uma ideia tão diferente que eu tive muita vontade de, tipo, putz, gostaria muito de fazer algo assim, ter uma ideia diferenciada, ou nem que seja só contar alguma história e ter um estilo de arte diferente e fazer, mas ficou só aí também. Nunca mais saí fora disso. Acho que o jogo indie, ele proporciona um pouco isso também, né? Muitas vezes são jogos que claramente giram em torno de uma ideia muito diferente, né? E às vezes são jogos que você vê e você acredita que aquilo ali não é tão impossível de você fazer, sabe? Diferente, sei lá, quando você pega um GTA da vida, que é um jogo desenvolvido durante 10 anos, com uma equipe de 1000 pessoas, sabe? Acho que o jogo indie, ele tem essa sedução, né? É uma sedução até pra um lado de, não só de você achar que é possível de ser feito por você, mas de que, às vezes, são jogos com umas ideias tão originais e você vê que é algo muito pessoal de quem fez, de tipo, um dia a pessoa pensou nisso e falou, nossa, faria um jogo. Que a gente tem umas ideias meio malucas, assim, também. Então, às vezes, quando você tem uma ideia de, nossa, seria muito legal um jogo que fosse isso aqui, e é uma coisa muito específica. E aí dá vontade de, nossa, talvez funcionaria. A gente vai pra um lado assim também. Um jogo que me despertou um pouco esse sentimento que você falou do Fez é o Undertale. O Toby Fox, ele sempre fala isso, né? Que ele não é um desenvolvedor. Ele é um compositor e ele é um cara que escreve, que tem ideias e tal. E o Undertale, ele é um jogo com gráficos simples, né? Com mecânicas que não são tão complexas, assim. Só que ele é extremamente criativo, né? Ele utiliza aquelas ideias todas que ele mescla lá no jogo, né? Que mistura RPG, e aí tem sequências de nave, né? Várias ideias de jogos, assim, mas sempre com um design simples, assim, mas que no fim das contas se torna uma coisa muito grandiosa, né? Porque a ideia toda que permeia o jogo é muito fantástica. E eu lembro quando eu joguei o Undertale, eu me lembrei do RPG Maker, que é um programa pra você fazer jogos de RPG que lembram muito os Final Fantasy antigos ali, os primeiros Final Fantasy, se você olhar, você vê que tem uma vibe assim. E eu lembro que eu fazia jogos no RPG Maker. O RPG Maker, ele é uma plataforma bem intuitiva de você criar, ele tem muita coisa pronta, que você só aplica e tal. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, é como se o Toby Fox tivesse pegado um RPG Maker da vida e ele tivesse tido uma ideia brilhante de fazer o Undertale, né? E aí ele pegou essa plataforma e foi fazendo em cima, assim, tipo, sem se preocupar muito com certas coisas que algumas pessoas se apegam demais, como, sei lá, o gráfico e não sei o quê. Mas ele teve uma ideia muito brilhante, assim. Que época era isso? Você lembra? Ah, cara, eu tava na escola, no ensino médio, sei lá, pra 2006, 2005, por aí. Pô, peguei um pouquinho antes, eu tava nessa pegada também. Lembro de voltar da aula. Nessa época, lá em casa, pelo menos, não tinha banda larga. Tinha que esperar até meia-noite pra... na minha também. usar a internet com um pulso só. E a gente ficava procurando coisas que desse pra fazer offline. A RPG Maker era uma dessas coisas. Né? Sim. Você não tinha o que fazer. Caralho, internet com um pulso. Não tinha o que fazer no computador além de criar um jogo. E ele tinha vários assets, né? Várias coisas prontas ali. Eu lembro que o máximo que eu consegui fazer, eu tava criando uma dungeon que eu consegui fazer o boneco empurrar pedras pra fazer um puzzle tipo Zelda, assim. Foi a coisa mais avançada que eu já fiz num jogo na vida. E tinha uns CDs piratas, Nevermind do Nirvana e o Californication de Red Hot Chili Peppers. Nessa época era isso. Eu botava o CDzinho pra tocar, ficava pirando. Mas ao mesmo tempo, nessa época, eu tinha uma visão equivocada. Pô, isso aqui é uma parada pronta. Isso aqui é uma ferramenta que já tá me dando os recursos de um jeito mais fácil. Então, eu não tô fazendo um jogo de verdade. Até que, anos depois, eu fui jogar To The Moon, que é um jogo feito em RPG Maker. Ah, é? É. Amigo. Que da hora. Os caras conseguiram não só fazer um jogo excelente, como me fizeram chorar com a história autoral no RPG Maker. E cai essa imagem que eu acho que algumas pessoas têm até hoje de, se eu tô usando ferramenta X que deixou tudo mastigado pra mim, eu não tô realmente criando um jogo. Na verdade, não. Você tá aproveitando de uma ferramenta que deixou a criação de jogos mais acessível. Isso é totalmente válido. Se você consegue usar bem essa ferramenta, vai fundo. Cara, o próprio Dreams, né, que foi o fazedor de jogos que a Sony lançou, mano, tem uns negócios que a galera fazendo no Dreams que eu ficava tipo assim, mano, isso é um jogo. Tipo, a galera refez o PT do Hideo Kojima inteiro no Dreams, mano, e ficou perfeito. Então, tipo assim, esse lance de ter a ferramenta mais acessível, a galera achar, não, você não tá fazendo o jogo, mano, isso é besteira, tá ligado? É que nem você falar pro pedreiro que comprou uma maquita absurda
que ele não tá fazendo o trabalho dele de pedreiro, porque quem tá fazendo o trabalho é a maquita absurda que ele comprou, tá ligado? Pô, não faz sentido. O cara tem uma retroescavadeira e, você não tá trabalhando de verdade, você não tá cavando com as próprias mãos. Exato, pô. Tá ligado? Não faz o menor sentido isso. Cara, o Dreams, eu acho que ele ainda é uma plataforma que oferece ainda mais possibilidades do que o RPG Maker, né? O Dreams é meio que uma engine, né? Disfarçada ali de jogo, assim. Sim, Você consegue construir muita coisa. Os caras fizeram Banjo-Kazooie dentro do Dreams, Mario 64 dentro do Dreams, assim. Então, você vê muitas coisas, projetos que você vê no Dreams. Inclusive, uma pena que o Dreams foi descontinuado, né? Eles vão desligar o... Sério? É, o Dreams vai acabar. Ah, mentira. Pois é, uma pena. Você diria que o sonho acabou? O sonho acabou. O sonho acabou. Eu queria só contar uma coisa do RPG Maker, o Marcelo contou quando ele tava fazendo um desafio lá com as pedras e tal. Eu me lembro que eu jogava muito RPG, tipo Final Fantasy e tal, Breath of Fire, esses jogos assim. Uma coisa que eu amava no RPG, até hoje eu gosto, é quando você tem uma party, sei lá, são 3 personagens, por exemplo. E aí você consegue um novo personagem pra sua party. Tipo, um novo NPC que vai entrar na jornada com você, igual acontece no Final Fantasy VII, por exemplo, né? E aí você pode agora... agora eu tenho 4 personagens, mas a minha party tem que ser de 3, então eu vou escolher aqui agora vão ser esses 3 aqui, que vão lutar, né, comigo, quando eu entrar nos combates. Eu adorava esse momento pra mim, quando você conhecia um novo personagem, esse personagem seguia a viagem com você, era o momento que eu mais gostava, assim, nesses RPGs. E aí eu lembro que no RPG Maker eu tava fazendo um jogo e aí eu descobri como fazer isso. Como você adicionar um personagem à sua party. E aí, tipo, sei lá, eu tava desenvolvendo um jogo em que, sei lá, eu tinha uma cidade minúscula, uma florestinha e uma segunda cidade. Nesse caminho entre a primeira e a segunda cidade, sei lá, você conhecia 10 NPCs que entravam na sua party, assim, meu sabe? Deus. Aí, tipo assim, o camponês lá vai seguir viagem com você porque, sei lá, ele quer. Aí você conheceu o cara da loja que vende poção, vai seguir viagem com você porque eu acho maneiro e eu quero. Então, a minha grande ideia de RPG era isso. Todos podem ir com você. Watch Dogs Legion-like? Watch Dogs Legion-like. Foi a sensação que eu tive jogando Chrono Cross. Dos personagens que vão contigo, né? É, qualquer maluco, o cara tá parado na mesa do bar assim, você fala com ele, opa, entrou na equipe. Você acha uma caveira no chão, opa, entrou na equipe. Isso é perfeito, né? Maravilhoso. Vocês tiveram contato com o Mario Maker? Que o Mario Maker, ele também tem essa vibe que o Cardoso tava falando, de, tipo, ser uma parada meio pronta, com os assets pra você aplicar e criar, né? Eu só vi fases. Teve uma época que eu tava bem viciado em ver vídeos de fases absurdas de Mario Maker no YouTube. Mas eu nunca tive, nem no Wii U, nem no Switch. Aliás, fiquei muito surpreso, trivia aqui. Teve um dia que eu fiz alguma analogia com game design, falando com o Chico Barney, no programa dele. Ó como é que o moleque veio. Ó como é que o moleque veio. Os contatos. Calma, essa é ótima. Eu tava falando de BBB, mas eu fiz uma analogia com game design, com fases e tudo mais. E aí o Chico Barney levantou da cadeira, foi nas prateleiras dele lá, voltou e perguntou, é mais ou menos como isso aqui? E mostrou uma caixa de Mario Maker de Wii U, moleque. Caralho, Chico doideira. Barney é uma das 16 pessoas do país que tem um Wii U. Fiquei em choque. Sim, e tem o Mario Maker de Wii U, olha aí. Eu posso dizer que eu sou uma dessas 16 pessoas. Eu tenho o Mario Maker de Wii U. É Marcelo, Chico Barney, Coelho, Dan e mais algumas pessoas só. Falta descobrir aí quem são. Se você que tá ouvindo esse episódio é uma das pessoas, avisa a gente aí pra gente já poder marcar no checklist fazer aqui. o censo de quantas pessoas tem. Tem um rolê maneiro que o Marcelo estava falando aí, que é esse poder que esses jogos têm de criar comunidades e de viralizar na internet, né? Isso é muito doido, né? Porque o Dreams viralizou muito, tipo, com tudo que é possível fazer, com tudo que lá. As fases absurdas do Mario Maker viralizaram demais na internet também. Sim. Então, tipo assim, é um tipo de jogo que chama muita atenção, né? Tem acho que é um Reels ou / TikTok, é um videozinho curto, que é uma fase surreal de difícil de Mario Maker, com aquela legenda, sei lá, eu encarando o dia hoje, sabe? E eu vi isso sendo compartilhado por gente que nunca encostou num editor de nada de videogame, que nem joga, na verdade, mas você acaba também usando esses criadores, esses editores de fase pra expressar ideias, né? Pô, fazer uma fase muito difícil pra expressar que a vida adulta, a vida em sociedade é muito difícil. E isso viraliza pra além do jogo. Que a pessoa não vai jogar. Todo mundo conhece Mario, né? Mas ela não precisa necessariamente ter um conhecimento aprofundado do jogo. Mas pelo criador de fases, as pessoas comunicam mensagens. Isso eu acho muito, muito massa. Isso é muito legal. O que eu acho interessante do Mario Maker é que essa ideia de você utilizar o Super Mario e fazer fases modificadas dele já era uma coisa que existia na comunidade, né? As pessoas pegavam lá o Super Mario World lá do Super Nintendo e editavam o jogo, colocavam tipo, se nessa fase
fase aqui tá vindo uma bala na direção do Mario, eu vou colocar 20 balas vindo na direção do Mario. Vamos ver como que o cara vai lidar com isso aqui. E aí, esses jogos modificados começavam a aparecer na internet, as pessoas pegavam e aí faziam desafios, primórdios do YouTube, você via vídeos das pessoas jogando fases absurdas do Mario, que eram feitas por fã. E acabou que em algum momento a Nintendo olhou pra isso e aí fez o Mario Maker, que é tipo assim, vamos fazer aqui uma plataforma onde todo mundo pode fazer isso, não apenas alguém que entenda de desenvolvimento, sabe? Mas acho que ali, com o Mario, com a modificação do Mario, o Sonic é a mesma coisa, né? Tem muito jogo fan-made do Sonic que pega os assets, que pega as fases clássicas e modifica e etc. E, inclusive, o Sonic Mania é muito resultado disso também, né? A SEGA buscou esses fãs que faziam versões modificadas do Sonic, faziam trabalhos do Sonic e convidou a fazer fases, né? Convidou a participar do processo. Cara, esse é um dos maiores casos de SEGA does what Nintendo don't, né? Sim. Porque se a Nintendo vai lá, aciona o jurídico e derruba a porra toda, a SEGA deu espaço, né? O caso do Sonic Mania é o mais famoso, mas Tricks of Rage 4 e aquele Alex Kidd em Miracle World DX, que também é uma atualização gráfica de Alex Kidd, isso era um projeto de fãs, que a SEGA só deu aval e deu as condições pro bagulho terminar e ser lançado, né? Seguindo o padrão de qualidade deles, que também é uma porta de entrada. Se você gosta muito de um jogo, de um determinado jogo, e esse jogo não for da Nintendo. Importante. Fazendo a sua própria versão daquele jogo, suas próprias ideias. Pô, gente, não tem nada de errado com isso. Acho que o mesmo preconceito que as pessoas têm de estou usando uma ferramenta que dá caminhos prontos, as pessoas têm de fazer fangames ou... Pô, quantas pessoas não publicaram um livro com histórias próprias e começaram a escrever fazendo fanfic de outras histórias, sabe? E eu acho que é um caminho, é total um caminho que tem que ser abraçado. É o caminho natural, na verdade. Todo mundo começa fazendo produto fan-made, assim. É normal do desenvolvimento mesmo. Você vê algo que você gosta muito, aquilo te motiva a querer fazer também e você tá começando ali, então você não sabe os caminhos, você tá desenvolvendo a sua criatividade, as técnicas da coisa, então você já pega um atalho pra aprender. A gente aprende copiando mesmo. E o copiar não é necessariamente plágio, é pegar uma coisa e ir produzindo em cima, é como se fosse um manual de instruções. E aí depois que você aprende, que você se liberta pra criar coisas suas. Então, assim, é super válido fazer isso. E eu acho que você ainda tá se entendendo como desenvolvedor, como pessoa criativa. Então, é como se essas cópias, entre aspas, que você faz, assim, ajudassem você a entender o que funciona, o que não funciona. Às vezes é um desenho, né, sei lá, você desenha e aí você faz um desenho muito parecido com de uma outra pessoa que você admira, né, e aí você, com o tempo, você vai lapidando e quando você vê, você já não faz mais tão parecido assim, porque você achou o seu traço, né. Eu acho que tudo que envolve criatividade é um pouco assim. Eu acho que ajuda você a desenvolver a sua criatividade fazendo desse jeito. E acho que no videogame é muito parecido, você vê muitos casos assim, né, tipo de jogos fan-made que ficam muito famosos e aí depois o cara é contratado, sabe, por um estúdio, tipo, aquela coisa do contratem esse homem, sabe, Nintendo contratem esse homem, mas isso acontece de verdade, né, tipo, os caras, eles fazem tech demos ali de coisas que eles gostariam de ver em um jogo específico e acaba que esses caras chamam a atenção de alguma forma, né, e não era uma coisa criada do zero, era uma coisa inspirada em algum jogo que já existe, que já é consagrado. Eu tive uma ideia absurda. Tem que rolar nos moldes de Mario Maker, só que com as devidas adaptações, um Dark Souls Maker. Meu Deus. Caralho. From. A Márcia vai adorar isso aí. Pô, com certeza o Hidetaka Miyazaki tá ouvindo o podcast. Com certeza. From Software, faça isso imediatamente. Um criador de Dark Souls para as pessoas criarem os próprios castelos, próprias paradas, assim, já era. Esqueça tudo. Seria maravilhoso. O pessoal sonha com um Zelda Maker, né? Top-down, né? O Zelda top-down, assim. Eu acho que seria legal também, um Zelda Maker. Eu sou contra. Você é contra? Eu sou contra. Por quê? Por que você é contra, cara? Porque tem coisas que a gente tem que deixar do jeito que são, tá ligado? Eu acho que é isso. Tem coisas que a gente tem que deixar a galera fazer pela gente. Fala uma série de jogos aí que você queria essa série Maker. Hitman Maker ia ser foda. Porque o Hitman tem o lance das fases, que é super complexo, tem várias maneiras de tu matar o cara ali. Então eu acho que seria maneiro um Hitman Maker. Eu acho que já tem, não tem? Não sei. Eu acho que tem, mano. Eu não lembro se era o Absolution, mas eu acho que o primeiro
primeiro dessa última trilogia, ele tem um modo de contratos, eu acho, online, que você faz uns negócios lá e aí você tem que fazer a missão que as pessoas te mandam. Acho que tem uma parada assim, ou tô maluco? Não sei, pô. Você que tá falando aí. E você, Márcio? Um Facemaker? Facemaker parece redundante, né? Maker, né? Ai, gente, eu tinha vontade de ter uma coisa fofinha, sabe? Tipo um Stardew Valley Maker, que você, sei lá... É porque eu acho muito gostosinho, tipo, coisinhas de pixel. Sei lá, uma maçãzinha de pixel, um bichinho de pixel. Então, não sei. Um Pixel Maker. Mas meio que já tá meio pronto, porque eu não tenho paciência de fazer pixel por pixel as coisas, não. Tá, então Maker Pixel, é isso. Amigo, acho que o jogo de você construir coisinhas em pixel. Tipo, pensa um Stardew Valley, só que aí você tem lá a arvorezinha, a vaquinha... Umas coisinhas mais, tipo, pra você ir realmente construindo, tipo, o cenáriozinho ali, talvez. Coisinhas de Pixel Maker. Coisinhas de Pixel Maker, esse é o nome do jogo. E você, Dan, o que você quer que tenha um Maker aí? Vou falar, mas eu só queria enfatizar aqui que já existe o Pixel Game Maker, tá, gente? Que é um jogo pra você criar jogos de ação em pixel art. Como é que é o nome? É isso que eu acabei de falar. Pixel Game Maker. Não é possível. Sério, pô? Não é coisinhas, Pixel? Não, infelizmente, Márcia, não é coisinhas Droga. Game Maker, mas é o Pixel Game Maker. Bom, interessante. Ótimo. Se eu não me engano, ele saiu em 2020. E tem pra PC. O nome completo é Pixel Game Maker MV. Então, mas se não me engano, ele é focado em side-scroller de ação, né? Acho que tá fora Isso, do escopo que a Márcia comentou. É verdade, é verdade. Não tem maçã no jogo, aí não dá. Né. Não tem arvorezinha, não tem maçã, aí fica difícil. Mas acho que dá pra fazer. Ah, mas aí eu vou ter que eu mesma desenhar? Sim, Pelo Márcia. amor de Deus. A Márcia, ela que nem eu, ela não quer ter trabalho, tá ligado? Ela não quer ter Sinto trabalho. muito. Eu quero selecionar, arrastar e Entendi. ter barulhinhos gostosos, assim. É isso, então beleza. Alguém, por favor, crie esse jogo pra Márcia poder ser E feliz. mande pra mim. Obrigada. Olha, eu queria que existisse um Pokémon Game Maker, que é pra poder as pessoas corrigirem os problemas que a Game Freak não corrige. Muito Meu forte. Deus. É isso. Você queria, basicamente, que o jogo fosse lançado e aí a comunidade corrigisse. Todos os jogos da Bethesda, tá ligado? Não é um Pokémon Game Maker. É tipo assim, vem um Pokémon, e aí todo jogo de Pokémon tem um modo de customização dentro dele. E aí é tipo isso, a pessoa vai, pega o jogo e arruma, entendeu? Porque a gente já sabe que a Game Freak não vai arrumar. Então, as pessoas arrumam, é isso. Toma aqui a possibilidade de você arrumar do jeito que você quiser aí. Trabalhe de graça nesse momento para uma marca multibilionária que é famosa no mundo Que todo. não tem dinheiro, né? Mas o Dan vai ficar feliz, eu acho que vale a pena. É, a minha felicidade vale muito, né, Márcia? Mas e aí você, Marcelo, qual o seu sonho de... Ah, mano, olha só a foto do Kojima no dentista. Eu queria um Kojima Game Maker. Pô, eu queria muito um Kojima Game Maker, eu ia ser muito feliz, cara. Ou o jogo que você tem que viver como Kojima. É a vida ideal. É a Você vida vai ideal. no dentista, você tira foto com o Nicolas Cage, mas tem a galera lá do Death Stranding também, que eles viraram amigos. Aí você tem que fazer um tweet. Gente, pra vocês que estão ouvindo, 22 de junho de 2023, meio-dia e 26, o tweet do Kojima. Kojima _ Hideo no Twitter, só pra vocês acharem a foto que a gente tá falando. Mas eu tô absurdizado que botaram um protetor /avental que vai até a cintura, velho. O dentista é esse que vai espirrar água na perna do cara, mano. Ai, gente, proteção. Ele é o Kojima, ele tem que ficar muito bem protegido, cara. Tá maluco. Agora que eu tive a ideia do Dark Souls Maker, eu vou morrer abraçado com ela. Acho que esse é o grande sonho. Perfeito, perfeito. Bom, a gente tá chegando na reta final do programa aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui pra cada um, pegando um pouco carona nessa vibe de que Game Maker a gente gostaria que existisse, que é como seria um jogo se vocês fossem criar um jogo agora. Se você pudesse criar um jogo agora, qual jogo você criaria, Márcia? Como seria o seu jogo? Como seria meu jogo? É muita pressão. Ai, meu Deus. Eu acho que esse jogo que eu queria, que eu falei agora. Eu queria um jogo fofinho, onde fossem coisinhas bonitinhas de pixel, que aí você vai lá e monta cenários bonitinhos. Como é que é quando você monta, amiga? Entendi. Da hora. Amigo, teria barulhos incríveis no meu jogo. Da hora. Um jogo bem comfort, assim, sabe? De você ficar ali só esvaziando a cabeça, vendo coisinhas bonitinhas de pixel. Aí depois você pode dar uma andadinha, porque eu não gosto de jogo que você clica e o boneco anda. O boneco poderia andar entre as coisas, interagir. Seria isso. É isso que eu queria. Entendi. Esse seria meu jogo. É tipo um museu do pixel art que você aprecia e é feliz, assim. Não, amigo, seria tipo, talvez, um Minecraft, mas você pensa Stardew Valley. Imagina o Stardew Valley, mas com uma vibe meio de construção tipo Minecraft, assim. Vou juntar essas duas ideias. Tá ok. Pensa nesse conceito. Qual seria o nome do seu jogo? Seria... Coisinhas de pixel. Perfeito.
E você, Cardoso? Se você pudesse criar um jogo hoje? Eu tava pensando muito nessa pergunta que tava aqui na pauta, e aí, só que o Marcelos, ele ativou uma memória em mim muito profunda e muito... que eu sempre desejei em toda a minha vida. Que delícia. Que era o jogo do clipe Californication do Red Hot Chili Peppers. Eu sei que esse jogo já existe, já fizeram um jogo do clipe, mas o jogo é uma merda. Desculpa, assim. Cara, fizeram um jogo desse clipe? Fizeram um jogo desse clipe. É muito ruim, é muito ruim. Eu queria fazer um jogo bom do clipe do Californication do Red Hot Chili Peppers. Muito bom. Como seria o nome desse jogo? Californication Red Hot Chili Peppers. The Game. O clipe do Red Hot Chili Peppers, The Game. E você, Marcelo? Cara, eu comentei em off, mas vou falar aqui na gravação. Eu faço filosofia, né? Ainda não me formei. Um dia, quem sabe. Ah, você ainda está fazendo. Não tem pressão isso não, cara. Esquece isso. Vai fazendo no seu ritmo, entendeu? Esse negócio de se formar aí é uma pressão. Ô, Marcelos, fica tranquilo que tem um amigo meu que já fez pelo menos 6 faculdades e não terminou nenhuma delas e ele hoje em dia é feliz. Feliz, assim, eu não tenho certeza se ele é, né? Assim, não que eu saiba quem ele é a pessoa. Ele trabalha com podcast, essas coisas. Então. Será que ele é feliz mesmo, assim? Não sei. Mas, ó, pega a visão. Quando eu tava no primeiro ano, eu senti muita dificuldade de compreender alguns raciocínios que pra gente, pensando com a cabeça de uma pessoa ocidental de 2023, é muito difícil de assimilar. E eu pensei em um jogo que explorasse melhor essas ideias. Pegando exemplo X, René Descartes, considerado fundador do pensamento moderno. Ele tem uma parada que chama meditações. São 6. Que é daí que sai aquele penso logo existo. Sim. É dele. E isso tá, se não me engano, na terceira meditação de 6, que é uma série de meditações onde ele tá tentando provar a existência de Deus. E, cara, é uma brisa muito absurda. Que se você não tá acompanhando passo a passo, principalmente com o professor te ajudando, você perde muita coisa. E eu queria um jogo que passasse por essas meditações com alegorias mais visuais, de um jeito mais lúdico, pra você acompanhar o raciocínio dele. Não precisa ser dele, pode ser de qualquer filósofo. Mas aí, por exemplo, no começo das meditações, ele suspende tudo, todo o conhecimento que ele tem. Ele fala, não vou pegar nada, eu vou do zero. Vamos supor que eu não existo, que meu corpo não existe, que a mesa que tá na minha frente não existe, pra ver partir de um princípio. E aí desse princípio muda a mecânica. E aí ele vai, sei lá, ele assume a existência de uma entidade acima dele, ele assume a existência do próprio corpo. Aí isso vai mudando a mecânica e vai adicionando novas coisas no jogo conforme o raciocínio progride. Não sei se fez sentido, mas na minha cabeça esse jogo ia revolucionar a filosofia. Eu entendi, eu achei foda. Eu tô aquele meme que é um homem com uma galáxia no cérebro explodindo, tá ligado? Eu tô literalmente essa imagem, assim, nesse momento. Eu tô só contemplando a parede. Olha aí, já entrou no espírito. O jogo já tá acontecendo, Márcia. Esse é o jogo. Já foi desenvolvido, já foi lançado. Estou jogando aqui em primeira mão. Você não precisa nem de console e plataforma, ele acontece na sua cabeça. É a evolução do jogo em nuvem, né? O jogo em mente. Maravilhoso. Estamos no futuro. Mas esse é o jogo. O nome do jogo é Filosofoda. Foda, é isso. Pica. Muito bom. O jogo dos meus sonhos, então. Imaginem um jogo que é o seguinte. Você é um personagem lá, de repente você desperta numa câmara com uma voz falando pra você abrir os seus olhos. Aí você sai dessa câmara e você tem um mundo imenso, com muita grama alta e umas torres pra você subir e abrir um mapa num iPad, assim, que você tem. Que você ganha lá um iPad, assim. E aí você vai desbravando esse mundo, você descobre que uma grande calamidade aconteceu nesse mundo. Tá, pronto. E ela tá assolando esse mundo, sabe? E aí você tem que salvar essa parada. E aí você pode, desde o início do jogo, ir lá e acabar com a calamidade. E pôr um fim nesse sofrimento desse planeta, porque o jogo oferece essa possibilidade, né? E aí você ganha habilidades, aí você tem roupinhas, aí você vai descobrindo os povos daquele mundo, que tem o povo dos pássaros, tem a galera lá que mora na montanha, sabe? Tipo, cara, se tivesse um jogo assim, se eu fosse capaz de fazer uma coisa assim, eu seria muito feliz, gente. Assim, seria incrível mesmo. Com muita criatividade, Daniel. O nome dele seria Breath of the Wild. Pô, acho que você foi plagiado. Amigo, eu vou mandar pra você um que eu vi na internet esses dias. Vou te mandar ele e, sei lá, se fosse você, eu abria processo contra... É uma empresa grande até. É o Genshin Impact o nome? Isso acontece muito, né? Da gente ter uma ideia, se deparar e descobrir que ela já existe, falar droga. É verdade. Os malditos ninjas da Nintendo. Só que o Daniel, ele só teve essa ideia em 2017, mais precisamente. Tá bom.
Show. Eu quero, cara, desafiar a galera aí que tá ouvindo, contar nos comentários aqui desse episódio, porque agora no Spotify a gente tem aí comentários, a gente tá sempre lembrando pra você comentar, comentem que jogo vocês fariam aí, pra gente saber o que vocês pensam, o que vocês imaginam, o que vocês sonham criar em termos de jogo. E mais, se você sonha realmente criar esse jogo, por que não criar? Porque a Lura tá aí pra realizar sonhos, né, Cardoso? Olha, caraca, o homem branding. Gostou, né? Gostou. Exatamente, Gostou cara. Da conexão, né? Gostou, né? Eu tava jogando dinheiro na tela agora pra assinar a Lura. Mas, cara, isso aí, ó, que o Dan tá falando é o papo reto. Se você deseja entrar nesse mercado, nesse universo, o mercado tá crescendo cada vez mais aqui no Brasil e lá fora também. Videogame é um negócio que já tá ganhando mais dinheiro aí do que música e cinema combinados, então, né, tem mercado pra caramba aí. Faça os cursos da Lura, comece na Lura. Eu acho que é um lugar muito legal pra começar a aprender, porque a gente fez vários cursos aqui, né, desse período que a gente teve com a Lura e a gente viu que com um método, com um ensino bem feito, a gente consegue aprender muita coisa. Então, cara, vá lá na Lura, o link tá aqui na descrição, você vai ganhar 10% de desconto e você vai poder aprender aí, ó, a fazer, quem sabe, o jogo da Márcia. E aí você chega na Márcia e fala assim, Márcia, eu fiz o seu jogo, toma aí. Maravilhoso. E aí eu vou sorrir. Exato. Você quer fazer a Márcia sorrir? Então assine a Lura pelo link do Up. Vou só falar um fato curioso aqui de bobeira. Eu já ganhei 2 jogos. Olha então, aí. Caramba. Já me fizeram 2 jogos. Márcia The Game? Amigo, me fizeram 2. Um foi um presente de aniversário, que foi muito fofinho, que era tipo andar por aí, recolher uns presentes. Tipo, era um presentinho de aniversário, era assim. E eu já ganhei um de presente de, sei lá, dos namorados, um namorado também, que ele pegou e fez no RPG Maker. Muito fofos jogos. Façam jogos para as pessoas de presente, é um presente muito legal. Olha aí. Eu acho que é muito bonito. Se você fizer um jogo pra pessoa amada, um dia, anos depois de terminar, ela vai citar isso em um podcast que você provavelmente não vai escutar, então é um investimento de longo prazo muito lindo. Fantástico. Então fica aí esse convite pra vocês clicarem no link aí, dar uma olhada lá na Lura. Se você ainda não tá muito certo do que você quer fazer, dá uma olhada porque a Lura tem muitos cursos e escuta também os nossos episódios anteriores a esse daqui. A gente recomendou vários cursos aqui, eu, a Márcia e o Cardoso, né? O Marcelo não tava com a gente ainda nesse momento, mas hoje pôde participar aqui com a gente. Nesse mundo, ainda não estava conosco no planeta Terra. Exatamente. Mas fica aí a recomendação e dá uma olhada lá na plataforma, porque às vezes você tá num momento da sua vida que você não sabe muito o que você quer fazer, se você quer fazer alguma coisa, e aí você entra lá na Lura e você vai ver tantas possibilidades que você pode simplesmente querer fazer um curso, cara. Olha, eu recomendo estudar. Estudar é sempre bom, cara. A gente falou isso em algum dos episódios também, né, de tipo, essa coisa de fiquei muito tempo sem fazer nada, sem estudar nada, e agora eu voltei e vi que, putz, é tão bom aprender, né? O aprendizado é uma coisa realmente fantástica. A vida é eterna aprendizado. Exatamente, então a gente vai ficando por aqui, né? Esse foi o nosso último ato aqui dessa nossa primeira de muitas parcerias com a Lura, que eu tenho certeza que vai vir mais. Vamos nessa? Bora lá. Vamos nessa. Valeu, galera. Um beijo. Tchau. Então Beijo, valeu. gente. Até semana que vem, gente. Semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Beijos.